Olá, pessoal, bom dia. O galo já cantou, está na hora de trabalhar, está na hora de estudar. Terceiro ano A, foi de verdade, tá, gente? Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Paula, sou professora de filosofia. Gostaria de dar as boas-vindas, né? Hoje é o terceiro ano A. Bom dia, Amanda dos Santos, Amanda Ribeiro, Anne Camille, Damares, Durval, Eric, Fernanda, Gabriel dos Santos, Gabriel Soares, Henrique, Janaína, João Marcos, João Vitor de Matos, Juliana, Lucas Mateus, Luiz Felipe, Maria Luana, Matheus da Silva, Matheus Rodrigues, Milena, Otávio, Sanderson, Luiz, Camila dos Santos. Bom dia, gente, sejam bem-vindos, né, ao ensino remoto, mesmo que remoto, né, vamos manter, né, o nosso foco, né, terceiro ano, último ano do ensino médio, não é fácil, né, não é fácil para vocês, também não é fácil para nós, professores, mas acredito que vocês não podem perder o foco nem a determinação, principalmente no último ano do ensino médio, para quem almeja aí entrar na universidade, para quem almeja aí está pensando, né, no futuro. Eu acredito que vocês estão e eu dou maior força para vocês, né, manter aí o foco, a determinação para entrar na universidade, e esse é o objetivo, né? Aprender, evoluir, crescer e conhecer, né? E eu como falei para vocês, serei a professora de filosofia de vocês. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução à filosofia, falar um pouquinho sobre a filosofia, fazer uma revisão dos conteúdos que já foi passado, mas, sobretudo, falar um pouquinho da filosofia e retomar alguns conceitos, né, da filosofia. O que é filosofia, né? Filosofia é o campo do conhecimento, é o campo do saber, que estuda a existência humana, né, gente? O saber por meio da análise, né? Vem do grego o termo, né, filosofia, que é amor ao conhecimento, e os principais temas abordados na filosofia é a existência, né, a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem. Então, quando eu passei para vocês, né, aquele texto, eu passei um texto para vocês sobre a pandemia, né? A filosofia foi um dos cursos mais procurados durante a pandemia, está sendo um dos cursos mais procurados durante a pandemia, é justamente devido às questões existenciais, né, onde o ser humano está buscando se autoconhecer, está buscando discutir, analisar e problematizar questões voltadas à autoanálise, né? Quando a gente fala, né, da existência, né, hoje, infelizmente, mais de 2.000 pessoas morreram. Quando eu falo que mais de 2.000 pessoas morreram, a análise filosófica em torno disso é que deixaram de viver, mas não só isso, abraça uma série de questões, né, sobre a existência, sobre a mente humana. E quando eu falo que a filosofia ela aborda questões sobre o saber, quando nós formos trabalhar questões relacionadas à pandemia, também nós podemos discutir questões relacionadas sobre a verdade, sobre a mentira. Foi o ano que mais se divulgou fake news no Brasil, né? Temos consequências disso hoje, na quantidade de mortos também. E também sobre os valores morais e éticos
né? Hoje o Brasil está enfrentando problemas sérios nas questões de furar, as pessoas que estão furando fila em relação à vacina, dos problemas relacionados à corrupção, quando a gente fala, né, das pessoas que estão desviando o dinheiro da vacina, das pessoas que estão desviando o dinheiro das UTIs, da compra de respiradores, né, o que leva, né, à corrupção, são questões filosóficas, né? Mas quem é o filósofo, né? O ano passado, eu tenho um filhinho de 7 anos, então ele tirava bastante sarro de mim. Minha mãe é um filósofo. Daí eu falava assim, não, você está tirando isso? E daí tinha uma novela, né? A novela do Candinho, que a gente assistia, que era uma novela bem gostosa, né? O ano passado a gente ficou muito em casa e tinha o professor Pancrácio, né? Daí ele falava, eu sou filósofo. E o João Pedro fala que eu sou Pancrácia, né? Por quê? Quem que é o professor Pancrácio, o filósofo? Quem que é o filósofo, gente? É aquele que sempre está em busca do quê? Do conhecimento, né? O que que é o conhecimento? O que que é a busca do conhecimento? É a busca da verdade, né? É considerado sábio aquele que reflete sobre as questões, aquele que busca o conhecimento através da filosofia, né? Mas a filosofia, ela possui uma gama de correntes de pensamentos, né? Ela pode ser a filosofia cristã, a filosofia política, a filosofia ontológica, cosmológica, né? Relacionada à natureza, né? A filosofia ética e moral, a filosofia empírica, metafísica, epistemológica, enfim, uma série de correntes filosóficas, né? E nós não podemos definir a filosofia, né? Apesar que vários filósofos tentaram definir a filosofia, né? Por exemplo, Cícero, lá na Antiguidade, falava que a filosofia é um guia da vida. Sêneca dizia que a filosofia ensina a agir, não a falar, né? Então é muito fácil, né? Eu chegar para vocês aqui e colocar um guia de como vocês devem, um guia de como vocês devem falar, né? De como vocês devem falar, mas a filosofia ela não ensina a falar, ela ensina a agir, né? De determinados padrões de comportamento morais e éticos, né? Outro filósofo que tenta definir a filosofia é Bertrand Russell, né, que diz que a ciência é o que você sabe, a filosofia é aquilo que você não sabe, porque você sempre está em busca de novos conhecimentos, de se aperfeiçoar, né? Só sei que nada sei. O sábio é aquele que admite que não sabe, porque a partir do momento que eu admito que eu não sei algo, é que eu vou aprender, porque eu nunca estou pronta para um conhecimento. Como um profissional é bom? É aquele que sempre está buscando o quê? Aprender. Um profissional, ele se torna ruim a partir do momento que ele deixa de estudar, que ele deixa de buscar, né? Por exemplo, um profissional que deixa de estudar, ele acaba se perdendo no tempo, né? Qual é o profissional bom? Aquele que sempre está buscando conhecimentos novos, né? Então, na filosofia ela fala, né? A ciência é o que você sabe, a filosofia é o que você não sabe. Spinoza também, né, define muito bem a filosofia, quando ele diz que a filosofia é um caminho árduo, é um caminho difícil, é muito difícil conhecer, é muito difícil você estudar, né? Mas ele pode ser percorrido por todo mundo pode estudar, todo mundo pode buscar o conhecimento, né? E a filosofia é um caminho árduo, é um caminho difícil, mas pode ser percorrido por todos, se desejarem se libertar, se desejarem a felicidade, né? E quando fala da felicidade, se queres a verdadeira liberdade, se queres a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, Epicuro dizia, né, o filósofo Epicuro, se queres a verdadeira liberdade, deve ser servo da filosofia. E o que ele quis dizer com isso? Porque você só será livre de verdade quando você tiver às suas mãos o quê? O conhecimento.
E isso é muito verdadeiro nos dias de hoje, né? Quantas pessoas estão presas na mentira, né? E isso é o conhecimento é libertador. Então, mas para que serve a filosofia de fato, né? A filosofia, ela serve por meio de argumentos, né? Que se utilizar da razão, né? Da lógica. A filosofia busca compreender, então, o pensamento humano, né? Os conhecimentos, né? Desenvolvidos pelas sociedades, né? Ao longo do tempo. Então, a filosofia, ela é uma atitude a partir a partir de conhecimento crítico, né, sobre o mundo, sobre os homens, ou seja, a atitude filosófica, ela faz parte de todos os seres humanos que questionam, né? Que tipo de questionamento? Questionamento sobre a existência, sobre o mundo, sobre o universo, né? É por isso que o conhecimento filosófico ele é uma disciplina obrigatória na escola, né? No currículo escolar. A filosofia ela iniciou na Grécia Antiga, né? Quando o pensamento mítico, quando as pessoas começaram a questionar o mito, né? Então, lá na Grécia Antiga, quando as pessoas começaram a questionar assim, poxa, mas será que o universo foi criado dessa forma que eles estão falando aí? Será que foi os deuses mesmo que criaram desse jeito? Será que a chuva, o trovão, porque o Deus está bravo? O Deus, né? Será que o amor é porque, né? Questões assim, porque tudo era explicado através do mito, né? Ou seja, as explicações estavam baseadas na religião, na mitologia, na história dos deuses, né? Nos fenômenos da natureza. Então, com o surgimento da polis, né, das cidades, os filósofos, que na verdade eles eram considerados deuses, né, considerados enviados dos deuses, eles começaram a investigar, começaram a questionar, né, sistematizar o pensamento humano, e daí eles começaram a ter diversos questionamentos sobre a vida, e o pensamento mítico começou a dar lugar ao pensamento racional e crítico, né, surgindo aí a filosofia. E com o surgimento da filosofia, então surge a filosofia antiga, que a filosofia antiga se divide em pré-socrática, socrática e helenística, né, filosofia grega. Nós temos aí né, a filosofia grega, que é dividida em escola jônica, eleática e italiana, né? Nós temos aí Tales de Mileto, né? É, 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 na verdade, eles que se dedica à matemática, né, o teorema, Heráclito, né, que vai falar sobre o filósofo, ele é o filósofo do fogo, que vai falar que o mundo está em constante movimento, Pitágoras, né, o filósofo e matemático, né, criador do termo amor ao conhecimento, Anaximandro, que é o filósofo lá de Mileto, que vai dizer que vai ser um dos filósofos da física, que depois as suas teorias vão ser confirmadas, né? Mais de 1.500 anos depois vão ser confirmadas. Anaximenes, né, que vai falar que a Lua reflete a luz do Sol, daí o seu fundamento vai ser comprovado, né, anos mais tarde, né? Então, assim, depois temos os pré-socráticos, os sofistas, a filosofia medieval, né, que vai vir para dar base e sustentação à igreja, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Isso nós iremos ver, de fato, a filosofia e a história, gente, anda de mãos dadas, né? A filosofia e a história andam de mãos dadas. A história é a ação do homem ao longo do tempo e a filosofia é o pensamento do homem ao longo do tempo, né? Quando nós estudamos, vocês, na verdade, estudaram, né, filosofia medieval, por exemplo, que se desenvolveu, né, na Europa entre o século I e o século XVI, nós dividimos ela, né, ela vem com o objetivo do quê? De dar base, né, e construção ao pensamento cristão, né, e vem com o objetivo de unir a fé e a razão, né? E é marca da filosofia medieval. Então, nós dividimos ela também em 4 períodos aí. A filosofia dos padres apostólicos, né? Que é do século I e II. A filosofia dos padres apologistas, que é do século III e século IV, a filosofia patrística do século IV ao século VIII e a filosofia escolástica